E aí, galerinha? Mas que saudade! Palavra triste quando se perde um grande amor. Igual uma borboleta pousando triste por sobre a flor. Voltamos, gurizada! Estamos aí de novo. Agora acho que nós vamos continuar. Antes nós estávamos numa incerteza se continuaríamos ou não, né? Vocês também, mas a partir de agora eu acho que nós vamos nos encaminhar. Consequentemente, vocês terão mais atividades para fazer a partir de agora. Vou tentar mandando mais coisas, já que eu mandei tão pouco até aqui, porque eu achei que ia suspender os semestres. Não vamos perder tempo mandando coisas para essa gurizada. Mas agora voltamos, né? Então vamos continuar aí e vamos tentar retomar a nossa vida acadêmica, né? Então vamos lá. Vocês se lembram alguma coisa? Espero que lembrem alguma coisa, né, da última aula que eu encaminhei para vocês, que era sobre tabela periódica. Encaminhei uma lista de exercícios, com os exercícios os quais eram para vocês fazerem. E aí ficou faltando a continuação disso, que são as chamadas propriedades periódicas. E dentro das propriedades periódicas, nós temos que saber trabalhar as diferentes propriedades aqui para a gente poder brincar legal com isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar, vamos ver o que dá para fazer a partir daí, beleza? Então tá, começamos aí, ó, propriedades periódicas. Saber que existe uma diferença entre propriedade periódica e aperiódica, embora pouco se ouve falar de aperiódica, mas existem esses dois tipos de propriedade. Periódica, o nome está dizendo, ela varia de período em período. Aperiódica quer dizer não periódica, não varia de período em período. Então, independente de período. Então, você tem dois tipos de propriedade. Quando você vê isso graficamente, fica fácil de você perceber a diferença. Olha por quê que fica fácil. Porque uma propriedade aperiódica, não periódica, ela não varia de período em período. Ou ela só cresce ou ela só decresce. Então, a massa atômica é uma propriedade aperiódica, ela não depende de período. À medida que aumenta o número atômico, a massa atômica aumenta e só aumenta. De calor específico só diminui em função do número atômico. Agora veja uma periódica, ó, como é bem fácil de você entender a diferença. Uma periódica, ela varia de período em período. No período cresce, aí decresce. Cresce, decresce, cresce, decresce, cresce. E aí veja, quando a gente diz que cresce num período da esquerda para a direita, né, na família de baixo para cima, isso é regra geral. De modo geral, ó, isso aqui é o quarto período. Ó. Vai do potássio até o bromo. Então, nesse período cresce, de regra geral cresce, né? Mas ó, cresce, decresce, cresce, fica igual, cresce, decresce, né? Cresce, fica igual, cresce. Então, quando a gente diz que cresce num sentido, né, ou cresce no outro, nós estamos dizendo, na verdade, a regra geral. De modo geral, é assim que funciona. Não quer dizer que tenha que ser assim. Às vezes, dentro na sequência dos átomos na tabela, existem algumas diferençazinhas, tá bom? Então, porque às vezes tu vai pegar isso numa tabela e tu vai perceber, né? Mas como é que esse tá à direita era para ser maior, por que é menor? Os porquês, né, na verdade, não são dados assim, são observações. Observa-se que é assim. Aí, a partir daí, parte-se dessa observação prática. A partir daí a gente usa. Lógico que não tem como saber isso, a não ser que você pesquise os pormenores, mas a gente não trabalha no pormenor, né? A gente trabalha na regra geral, beleza? Então, diante disso, vem a primeira propriedade aí, que é chamada raio atômico. Raio atômico, o nome está dizendo, é o raio do átomo, né? E o raio atômico, pessoal, hoje em dia é medido numa unidade, né, muito peculiar, chamada PM aqui, ó, né, que não é polícia militar, não é pós-meridian, isso aqui é picômetro. Né? Picômetro quer dizer 10 na menos 12 metros, assim como tem nanômetro, né? Nanômetro, 10 na menos 9 metros, micrômetro, 10 na menos 6 metros, milímetro, 10 a menos 3 metros e assim por diante. Então, como os átomos são muito pequenininhos, né, é medido nessa unidade picô. Picô que é 10 a menos 12.
Se eu considerar que o átomo é um sistema esférico, o raio de uma esfera é a distância do núcleo até a última camada. Né? Esse é o raio de uma esfera. O que é? O raio de uma esfera é do raio do centro até a sua circunferência. Agora, se eu considerar um átomo, o centro do átomo é o núcleo. E a sua circunferência é a última camada. Então, quer dizer que o raio atômico é a distância do núcleo até a última camada. Esse é raio atômico. Na prática, não é assim que a gente determina o raio, tá, pessoal? Na prática, a gente faz a ligação entre átomos, e aí você vai medir a distância entre dois átomos que estão fazendo uma ligação química. Então, isso aqui, na verdade, é uma estimativa de raio. Por quê? Porque quando dois átomos fazem uma ligação química, ocorre aqui o que nós chamamos um entrelaçamento de eletrosfera. Então, aquilo que você está medindo não é exatamente o raio, porque houve aqui uma perda de distância aí, em função de que essas eletrosferas estão entrelaçadas. Isso a gente não considera. E isso tem então uma diferençazinha entre o raio que a gente determina na prática e qual seria o raio teórico. Tá? Então a gente trabalha, na verdade, na prática tem que fazer assim, mas a gente pensa teoricamente. Então, teoricamente, o raio é a distância do núcleo até a última camada, ok? E aí nós temos que saber do que depende, esse raio. Ele varia em função do quê? Então, depende do número de camadas, o que é óbvio, Quanto mais camadas tiver, maior é o raio, genericamente falando. E depende do número atômico. Quanto maior o Z, se você considerar o mesmo grupo, menor vai ser o raio do elemento. Então são duas coisas. Quando tu fala o mesmo período, tu está falando do número atômico. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Quando tu fala na família, quanto maior o número de camadas, maior é o raio. Então são as duas coisas que vão determinar o tamanho do átomo. Tudo bem? Então, considerando isso, dentro da tabela periódica, o raio cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o maior raio da tabela seria o França. Agora, percebam que quando eu comparo, pessoal, distâncias muito grandes na tabela, ele não depende só do número de camadas. Ó. Tá vendo? Esse cara aqui tem 3 camadas. Ó. Tá vendo? E esse cara aqui tem, 6 camadas. Ó. E esse aqui, a princípio, é menor que aquele. Ó. Então, quando nós comparamos posições muito distintas na tabela periódica, é necessário que você vá fazer uma pesquisa aí nos valores reais, caso houver necessidade de realmente você saber isso, tá? Então, o que a gente faz é trabalhar principalmente dentro da mesma família e do mesmo período, porque quando você faz essa mudança aqui, então você poderia dizer como uma regra geral, quando tu compara alguém que está à esquerda com alguém que está à direita, o da esquerda é sempre maior da direita. Tá vendo o que eu estou falando? O da esquerda é sempre maior que o da direita, independente de quantas camadas tem. Agora, a regra geral, quanto maior o número de camadas, maior será o átomo. Quanto maior o Z, menor é o raio. E por que quanto maior o Z, menor o raio? Porque à medida que tu aumenta o número atômico, tu aumenta a força de atração próton-elétron. Se tu pegar o terceiro período aí, por exemplo, no terceiro período esse cara é o sódio, ele tem número atômico 11 e tem 3 camadas, porque está no terceiro período. Você terá 11 prótons puxando 11 elétrons. Se você pegar o último desse período, que é o argônio, ele é número atômico 18, tu vai ter 18 prótons puxando 18 elétrons. Então, a força de atração de 18 prótons é maior que a força de atração de 11 prótons. Consequentemente, esse átomo diminui de tamanho, ele encolhe em função dessa maior força de atração. Por isso, então, que no mesmo período, aumenta o raio da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, em função do número atômico. Tá bom? Agora, quando se fala em raio, não é só raio de átomo que eu tenho que considerar. Tenho que também considerar raio de íon. Embora íons sejam átomos carregados eletricamente. Mas só para diferenciar, quando a gente fala um átomo, está supondo que seja um átomo neutro. Tá? Mas não esqueçam que os íons são átomos também. Só que são átomos carregados eletricamente. Não vai dizer que um íon não é um átomo. Tá?
Então, se você tem um cátion, o que é um cátion? Cátion é um íon que perdeu elétrons. Se o cara perde elétron, pessoal, ele diminui o número de camadas. O sódio aqui, por exemplo, ele tem 11 prótons, 11 elétrons distribuídos em 3 camadas. Se você formar o Na+, o Na+, vai ter 11 prótons, 10 elétrons em 2 camadas. Ele perdeu a terceira camada. Então, é lógico que se diminui o número de camadas, diminui o tamanho. Então, sempre um íon positivo é menor que o seu átomo de origem. O que fica lógico, né? Perde elétrons, diminui de tamanho. Fica fácil de você matar essa relação. Né? Perde elétrons, fica menor. Pronto. Se ganha, é o contrário. Agora, cuida o porquê, né? Por que se ganha aumenta de tamanho? Então, todo ânion é maior que o seu átomo de origem. Agora, cuida. Não mudou o número de camadas. O oxigênio aqui tem 2 camadas, o oxigênio -2 continua tendo 2 camadas. Mas por que o oxigênio -2 é maior? Porque aqui tu tinha 8 prótons puxando, atraindo 8 elétrons. Aqui tu tem os mesmos 8 prótons atraindo agora 10 elétrons. Então diminui a força de atração. Além disso, veja o que está colocado lá em cima. Que quando você coloca elétrons a mais na eletrosfera, você não pode esquecer que os elétrons têm carga negativa. Então, uma carga negativa a mais numa região que já tem carga negativa. E aí o que acontece? Negativo com negativo dá repulsão. Então, você pode justificar o aumento do raio num íon negativo pela repulsão entre os elétrons ou pela diminuição da força de atração próton-elétron. As duas justificam corretamente o aumento de tamanho. O fato é que ganhou elétrons, aumenta de tamanho. Então fica a lógica, veja como fica fácil de lembrar. Perde elétrons, fica menor, ganha elétrons, fica maior, ponto. Né? Perde, diminui, ganha, aumenta. Olha que fácil. Agora cuidado quando você tiver íons isoeletrônicos. Cuida lá o iso, que é igual, né? Igual elétrons. Isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Então, esses carinhas aqui todos têm o mesmo número de elétrons. Por quê? Tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. Tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. Tinha 9, ganhou 1, ficou com 10. Todos têm 10 elétrons. Mas o que é diferente? O número de prótons, porque o número de prótons não muda quando você forma um íon. Então, aqui tu vai ter 12 prótons puxando 10 elétrons. 11 puxando 10, 9 puxando 10. A força de atração próton-elétron do magnésio é maior. E se a força de atração é maior, o átomo, consequentemente, é menor. Então, você vai dizer que quando você tem íons isoeletrônicos, quanto maior o Z, menor o raio. Porque maior é a força de atração próton-elétron. Então, essa é uma propriedade importantíssima que você precisa saber aí para poder ter noção do tamanho desses átomos, saber como é que variam os tamanhos desses átomos, né? Um em relação aos outros, o que acontece quando ganha elétron, o que acontece quando perde, que isso também vai justificar maior ou menor atração por elétron, né? Se quer ganhar, quer perder, né? Então tudo isso é muito importante. Depois vem a chamada energia ou potencial de ionização, olha o nome, gente. Potencial de ionização. É a energia necessária para ionizar um átomo. E nesse caso é ionização no sentido de perda de elétron. Então a energia necessária que eu preciso para arrancar um elétron de um átomo e formar um íon gasoso positivo. Energia necessária para arrancar o elétron de um átomo e formar um íon gasoso positivo. Então, isso é conceitual. Então, você tem que saber porque é conceito. Tá? Então, essa energia que você forneceu para arrancar o elétron desse átomo, todos os estados gasosos, é que nós chamamos de potencial de ionização. Agora, imagine que você queira arrancar um outro elétron desse átomo. Para isso, você vai ter que fornecer energia. Agora, a questão é, mais ou menos energia você vai fornecer, ou seja, é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. E é mais difícil por quê? Porque à medida que você vai arrancando elétrons desses átomos, os elétrons que restam, que sobram, ficam cada vez mais atraídos pelo núcleo.
Porque se você tinha 10 puxando 10, agora você tem 10 puxando 9 elétrons. Então aumentou a força de atração. E aí vai ficar mais difícil você arrancar o segundo, mais difícil arrancar o terceiro e assim sucessivamente. Então, à medida que você vai arrancando elétrons de um átomo, fica cada vez mais difícil arrancar o próximo. A energia vai aumentando, fica cada vez mais difícil aumentar o próximo, para arrancar o próximo. Então, nós dizemos que o E1 é menor que o E2, que é menor que o E3 e assim sucessivamente. Agora, isso tem a ver com o quê? Se você pensar, isso tem a ver com raio, né? Tem a ver com raio. Por quê? Porque quanto maior for o átomo, mais fácil é você arrancar o elétron do átomo. Porque se o átomo é grandão, a ação do núcleo sobre o seu elétron lá externo é uma ação muito pequena. Já um átomo pequenininho, o elétron está muito próximo do núcleo, é muito mais difícil de arrancar esse elétron. Então nós podemos dizer que esse potencial de ionização, esta propriedade periódica, está relacionada inversamente com o raio. Ou seja, quanto maior o raio, menor o potencial. Quanto menor o raio, maior o potencial. Portanto, potencial de ionização aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, não leve isso como uma decoreba, pessoal. Isso aqui não é para decorar, isso é para entender, isso é para saber. Ó. Porque se você entende o que é raio, né, que é a distância, que a eletrosfera está do seu núcleo, você entende potencial de ionização. Mas para isso você precisa entender o que é potencial de ionização. Ou assim, saber o que é potencial de ionização, né? Saber que a energia é necessária para arrancar um elétron. Quanto maior ele for, mais fácil arrancar, uma questão muito óbvia. Então, essa obviedade da situação você tem que ter, né, noção. Então, não é decorar, o potencial aumenta da esquerda para a direita e baixo para cima. Tá, mas por quê? Por que acontece isso? Então, você relaciona com o raio, daí você entende por quê. Você entende por que está sendo mais fácil arrancar elétron de um metal do que de um não metal, do que um gás nobre. Porque a força de atração lá no gás nobre não metal é maior que a força de atração sobre os elétrons dos metais. Por isso que os metais tendem a perder elétrons. Porque eles têm uma menor força de atração sobre os seus elétrons periféricos, né, que a gente chama de elétron de valência, que é o elétron da última camada. Tá? Então, nessa situação você tem que saber trabalhar. Então, o maior potencial de todos é o hélio, né, que é o elemento que está mais à direita e mais em cima. Depois vem a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, pessoal, é o contrário de potencial. Então, muito cuidado. É o contrário de potencial. Isso aqui não tem nada a ver com eletronegatividade, hein? Não vai fazer confusão. Essa afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo ganha um elétron. Então, se um átomo ganha elétron, ele perde energia. Olha o contrário do outro, né? Por que é o contrário do outro? Porque no potencial era a energia que eu precisava para arrancar o elétron. Aqui é a energia liberada quando ele ganha elétron. Então, para eu arrancar, eu tenho que fornecer energia. Se ele ganhar o elétron, ele libera energia. Então, essa energia liberada é que nós chamamos de eletroafinidade. Agora, qual é o problema em relação a isso? O problema é que essa eletroafinidade só posso medir para átomos que queiram ganhar elétron. Como é que eu vou medir a energia liberada quando o cara ganha se ele não ganha? Então, eu não tenho como medir eletroafinidade para metal. Não tenho como medir eletroafinidade para gás nobre, eles não ganham elétron. Então, na verdade, a eletroafinidade ela é medida para esses elementos que estão à direita da tabela, né, que são os não metais. Então, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Era para o mais de todo ser o flúor, mas na verdade não é o cloro. E aí, aquela história que eu falei lá no início. Quando a gente diz que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, isso é uma regra geral. Se eu precisar entrar no detalhe, aí eu tenho que entrar no detalhe, eu tenho que pegar valor por valor. Só que, lógico, eu não vou saber decorar isso, né? Aí tem que pesquisar para saber. Então, nesse caso, se você olhar os valores, você vai perceber que o cloro é o maior de todos. A regra geral é o flúor, mas no detalhe é o cloro. Então, esse é o tipo de situação que, dependendo de como a questão se apresenta, você pode considerar um ou outro. Se te der uma tabela e não disser quem é quem, bota ali X e Y, o flúor, sendo X, o flúor é o maior eletroafinidade. Mas se ele não botar X e Y, se ele disser que aquele cara é flúor e o outro é cloro, aí o cloro é a maior eletroafinidade. Ou seja, se eu não tenho a tabela periódica na mão,
Né? Eu vou pela regra geral. Aí o flúor seria o mais à direita, mais. Agora, se eu tenho a tabela na mão, eu sei que o cloro tem a maior eletroafinidade. Você tem que saber isso. Depois aí sim vem a eletronegatividade, ó, gente. Mas cuidado, não é a mesma coisa que eletroafinidade. Ó. Eletronegatividade, olha o conceito. Ó. É a força de atração que um átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação química. Então, para eu poder determinar a eletronegatividade, tem que ter uma ligação química acontecendo. Eletroafinidade não. Eletroafinidade é a energia liberada quando o cara ganha elétron. Ponto. Aqui não. Ele está medindo a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons para si. Quando estabelece uma ligação química. Portanto, o cara tem que fazer ligação para poder determinar a eletronegatividade. Então, com isso, tu percebe que gás nobre não tem eletronegatividade, porque gás nobre não faz ligação química. Percebeu? Então, com Wilson, senhores, olha aqui, ó, se você tiver algumas ligações acontecendo, olha o que você passa. Se você ligar flúor com flúor, ó, você vai ver que os elétrons que estão sendo disputados dessa ligação, eles estão sendo igualmente disputados, porque os átomos são iguais. Então, bom, o orbital dessa ligação fica igual nos dois lados. Ó. Mas se eu ligar hidrogênio com flúor, tu percebe que o orbital fica maior para o lado do flúor. E lembra o que é orbital? Região do espaço onde é mais provável encontrar elétron. Então, se você liga H com F, é mais provável encontrar elétron mais próximo do flúor do que do hidrogênio. E isso é eletronegatividade. Eletronegatividade é essa capacidade que o átomo tem de puxar elétrons para si. Essa força de atração que um átomo tem sobre os elétrons de uma ligação. Perceberam? Então, esse é o cuidado que você vai ter que ter aqui. Ó. Da mesma forma, lítio e flúor. O flúor é mais eletronegativo, puxou com mais força os elétrons do lítio. Agora, se você comparar hidrogênio com lítio, ó, olha os dois. Ó. Olha como a bolinha do lítio é menor que a do hidrogênio. Significa, então, que o flúor tirou mais elétrons do lítio do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio é mais eletronegativo que o lítio. E aí você vai medindo. Então, se você ligasse hidrogênio com lítio, os elétrons ficariam mais perto do hidrogênio que do lítio. Então, o hidrogênio é mais eletronegativo. Então, você tem que saber o que é, né, o conceito e como é que varia. Aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, não vale para os gases nobres, porque gás nobre não faz ligação. Portanto, o mais de todos vai ser o flúor. O flúor é a maior eletronegatividade de todas. Tudo bem? E aí tem uma frasezinha aqui que, se você quiser, vai ser bem, né? Vai ser legal saber, ó, tá, pessoal? Que esses são os não metais. Então, fui ontem no Clube Brasil e só comi pizza Hut temperada. Aí ajuda a saber a ordem decrescente de eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pizza Hut temperada. O mais de todos é o flúor e vai diminuindo. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pizza Hut temperada. Tá, professor? E o resto tu usa a tabela. Quanto mais à direita e mais em cima, mais eletronegativo. Agora, esses é bom que você saiba, porque esses são os mais eletronegativos. Então, dentro dos mais, quem é mais? Aí, tu sabendo a frase, tu sabe. Tá? Agora, quem fez a determinação dessas propriedades, pessoal, foi o carinha chamado Linus Pauling, o mesmo lá do diagrama de Linus Pauling. O Linus Pauling é que determinou esses valores de eletronegatividade, que tem números atribuídos a isso. Tem valores atribuídos. O mais de todos é o flúor, ó, valor 4, e aí você tem os outros valores. Ó. Só que, lógico, como é que eu vou ficar decorando esses números? Impossível, né? Então, a gente tem que trabalhar com a regra geral. De modo geral, aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima. De modo geral, se você vai observar aí, você vai ver que não é bem assim. Olha isso aqui, ó. 1.8, 1.8, 1.8, 1.6, 1.6, 1.6. Quer dizer, esses são mais eletronegativos que esse, apesar de estar mais à esquerda. Como é que eu vou saber isso? Pois é, não dá para saber isso, a não ser que ele te diga. Então, a gente não trabalha com a especificidade assim. A gente trabalha na regra geral. Então, de modo geral, quanto mais à direita e mais em cima, mais eletronegativo. Beleza?
Quando eu quero saber o específico, aí eu tenho que trabalhar de uma forma diferente, eu tenho que fazer pesquisa diferenciada. Você vai ver, né, em valores de tabela qual é o mais. Tá? Então, nesse caso, você não precisa. Depois vem o contrário de eletronegatividade, que é a eletropositividade. Né? E se é o contrário, é a capacidade que o átomo tem de doar elétrons. Aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. O mais eletropositivo de todos é o Franz. Agora, pessoal, veja bem, junto à eletropositividade está associada a ela o chamado caráter metálico. O que significa dizer que quanto mais eletronegativo for o elemento, mais não metálico é, quanto mais eletropositivo, mais metálico é. Então associa caráter metálico e não metálico. E esse caráter metálico e não metálico, eletropositividade e eletronegatividade, também está associado à reatividade química. O que significa dizer que quanto mais eletronegativo, mais reativo é o não metal, e quanto mais eletropositivo, mais reativo é o metal. Percebe? Então as reatividades químicas, elas variam no sentido da eletronegatividade e eletropositividade. E quando eu comparo reatividade, eu não comparo em grupos diferentes. Traduzindo, eu não posso perguntar quem é mais reativo, enxofre ou ferro. Não posso, porque são reatividades diferentes. Quando é reatividade, eu pergunto no mesmo grupo, quem é mais reativo, enxofre ou cloro? Cloro, porque é mais eletronegativo. Quem é mais reativo? É o cromo ou é o zinco? É o cromo. Por quê? Porque está mais à esquerda da tabela. Aí eu estou comparando no mesmo grupo. Eu estou comparando metal com metal, não metal com não metal. Bem? Então, de novo, eletropositividade está associada a caráter metálico, está associada à reatividade química de metal. Eletronegatividade está associada a caráter não metálico e a reatividade química de não metal. E aí elas variam de maneira inversa uma em relação à outra. Depois nós temos volume atômico. Essa é uma propriedade que não tem muito valor, na verdade. Né? Quase não se usa isso. Mas é o volume ocupado por 602 vezes 10 a 23 átomos do elemento no estado sólido. 602 vezes 10 a 23, mais tarde vocês vão estudar esse número, chamado número de Avogadro, é um mol de átomos. E esse volume aumenta de cima para baixo, do centro para as extremidades. Então dá para perceber que os maiores volumes estão à esquerda embaixo e à direita embaixo. Na verdade, os da esquerda embaixo são maiores que os da direita embaixo, porque o raio atômico também aumenta para cá. Tá? Mas não é uma propriedade que nos interessa muito. Essa outra sim é uma propriedade importante, que é a densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Essa é uma propriedade importante. Nessa razão massa-volume, você tem que quanto maior é a massa em relação a um determinado volume, mais denso. Traduzindo, quem tem volume pequeno e massa grande é bastante denso. Aí é denso por quê? Porque os átomos estão muito perto uns dos outros. Então você tem essa relação. Então pegar água e óleo. Se você misturar os dois, você sabe que dá uma mistura heterogênea. Quem fica em cima? O óleo. Por quê? Porque é menos denso. O que significa? Que é mais leve. Não. Mais leve significa que o mesmo volume tem uma massa menor. Esse é o significado do mais leve. Mas eu não posso dizer que ele é mais leve. Tem que comparar com o volume. Então, se eu pegar 1 litro de ouro, se pegar 1 litro de água, quem tem massa maior? O ouro, muito maior, 20 vezes maior quase. Ferro e água, quem tem massa maior? O ferro, mesmo volume. A gente diz o ferro é denso. Na verdade, a gente diz o ferro é pesado, o chumbo é pesado. Não, é errado. Eles são densos, quer dizer, volumes pequenos têm massas grandes. E a maior densidade de todos, pessoal, é o ósmio. Olha a densidade do ósmio. 22,57 gramas por centímetro cúbico. Para quem não está ligando o nome à pessoa, 1 litro de água, você sabe, tem 1 quilo. 1 litro de água é 1 quilo, para a gente ter uma noção de massa, volume aí. 1 litro de ósmio tem 22 quilos 570 gramas.
O ouro, para ter noção, a densidade é 19,3. Ele é o metal mais denso aí que a gente conhece do nosso dia a dia. Quase 20, percebe? Então 1 litro de ouro, gente, dá 20 quilos. Pensou? Imagina tu encontra na rua uma garrafa PET cheia de ouro. Dá 40 quilos. Aí tu vai encontrar, eu vou levar para casa, achei bonitinho, né? Amarelinho, legal, brilhante, vou levar para casa essa garrafinha de ouro. Aí tu tenta levantar a garrafinha PET de ouro e não consegue. Não consegue. Por que não consegue? 40 quilos. Uma garrafinha PET cheia de ouro. A minha mulher aqui do lado. 40 quilos. Aí tu não consegue carregar esse, caraca, eu vou ter que deixar, eu não consigo carregar. Opa, oi, o que tu falou? Eu não consigo carregar, muito pesado, 40 quilos. Tá, mas criatura abominável das neves, tu sabe que 40 quilos são 40 mil gramas de ouro. Tudo bem? Dá uma olhadinha quanto vale o grama do ouro. Uma olhadinha. Deve estar em torno de R$250, se eu não estiver desatualizado. De repente, mais. Se dá R$250 o grama e tu tá falando em 40 mil gramas, sabe quanto vale essa porcaria de um litrão PET de ouro? 10 milhões de reais. Será que tu consegue carregar esse litrinho de ouro? Meu Deus do céu, rapaz, mas de repente me deu uma força extraordinária. Fácil. Meu senhor, fácil. Percebeu, gente? Olha que troço maluco. 320, minha mulher, minha assessora para os assuntos financeiros aqui do lado está dizendo. 40 mil gramas de ouro vezes 320. Gente, 1 litro de ouro dá 4 vezes 3, 12 milhões e 800 mil reais. É mole ou mais? Hã? Caraca, moleque, que é isso, tio? Esses dias o cara tava cavocando no Mato Grosso lá, cavocando não, ele tava caçando tatu. Olha como dá louco caçar tatu. Não é caçar tatu botando a mão no nariz. Tava caçando tatu, o pessoal do interior caça tatu. Tatu fugiu, entrou numa toca, eles vão pegar esse tatu desgraçado, eu conheço, botou a mão na toca, botou a mão lá, é uma pedrinha diferente, hein? Pega pesadinha, tirou a pedrinha, era uma pepita de 5 quilos de ouro. 5 quilos de ouro, mas que baita pedra! 5 quilos de ouro dá meia garrafinha d'água de ouro. Ó, meia garrafinha de água de ouro. 5 quilos de ouro. E 5 quilos vezes 320, isso dá a bagatela de 1.600.000 real. Ele ganhou 1.600.000 real. A minha mulher está me corrigindo que a pessoa é português. Reais. Que é? Isso lá do interior é real. Tá bom? Percebeu, meu filho? Tem 1,5 kg de ouro. Tu tem 5 quilos de ouro? Não tem, né? Eu uso ouro aqui para segurar na porta. Quem dera fosse se assim fosse. Então isso é densidade, ó, gente. Olha como é bom saber densidade. Não, é bom ter 1 litro de ouro. Mas tudo bem, vamos lá. Seguindo a nossa viagem, depois vem ponto de fusão e ebulição. Gente, ponto de fusão e ebulição é o ó do borogodó, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Olha a variação desse troço aí na tabela. Dá para saber esse troço. Família 1A e 2A aumenta de baixo para cima. 1A, 2A, 2B, 3A, 4A aumenta de baixo para cima. Todas as outras aumentam de cima para baixo, do centro para as extremidades. O mais de todos os pontos de fusão e ebulição é o carbono, que tem ponto de fusão 3.500 graus. O segundo mais é o tungstênio, 3.410 aproximadamente. Carbono esse que se encontra na natureza na forma de grafite e diamante. O ponto de fusão é praticamente o mesmo. Então essa é a variação do ponto de fusão e ebulição. Então veja uma variação doidona aí, né? Para saber, o cara já fica um pouquinho mais complicado. Mas era isso que você tinha que saber com relação às propriedades, ok? Próxima aula, que eu vou gravar logo depois aí para vocês, vai ser a continuação aqui, nós vamos fazer um resumo disso e vamos fazer uma aula de exercícios, tá bom? E aí você assista, isso é aula aí por uma semana para você poder brincar. Valeu, gente, abraço, estou voltando daqui a pouco para a aula não ficar muito extensa, muito longa aí fica muito chato de você ter que assistir. Tranquilo?
Beijo, queijo, até a próxima. Tô voltando!